Gravar aqui porque eu falo menos bobeira também, né? Já que tá gravando. Aí a gente pensa um pouquinho mais então. Semana que vem vocês têm aí aquela semaninha de descanso, já é uma coisa boa também, né, galera? Aproveita para dar aí, dormir mais tempo, para pôr as séries em dia, jogar uns jogos aí. Sei que tem uma galera já, não vocês, mas sei que tem uma galera das cidades aí que tá indo em bares, em restaurantes, tá sumindo como se tivesse acabado a pandemia e não acabou ainda. Então, se puder, galera, fica ainda em casa, tenta não sair muito, mas aproveita para descansar, aproveita para dar uma relaxada, para recuperar aí as energias. Se a gente parar para pensar, é uma notícia que é boa também, no sentido de que é a primeira semana de setembro, então a gente está meio que perto do fim do ano já. Então a gente está mais perto do fim do que do começo, pelo menos estamos já mais da metade para o fim aí. Uma hora isso vai acabar, né? Como, eu não sei, mas uma hora vai acabar. Então é positivo também. E aí, 2021, vida nova, a gente joga uma bomba nesse ano, a gente simplesmente apaga esse ano dos livros de história, porque é o aninho desgracento, né? Mas enfim. Galerinha, estávamos falando então semana passada de urbanização. A vantagem é que agora a gente começa nas discussões mais interessantes mesmo, de fato. Chega daqueles conceitos de macrometrópole, de megalópole, de conurbação, de todos aqueles conceitos de rede metropolitana. Já vimos isso aqui, né, do Brasil e tal, falamos sobre. Agora a gente começa mais de fato nos debates em relação à urbanização. Na parte mais importante aí, talvez a gente precise de mais umas 2 ou 3 aulas para acabar essa parte de urbanização, que eu escolho até prolongar ela um pouco, porque eu acho ela bem importante. E aí depois, de repente, no final a gente pode fazer mais uma rodada de debates, uma rodada de discussões, pensando na cidade talvez como ah, o ponto central, o assunto central, assim, né? Como a gente fez há umas semaninhas atrás, a gente pode fazer não a semana que vem, claro, talvez na outra não dê tempo, mas mais para frente aí, em breve, daqui a poucas aulas. Então, falando sobre as discussões, sobre as tretas em relação à urbanização, especialmente a brasileira, né, galera? Lá no comecinho do grupo, a gente viu que os países desenvolvidos, de maneira geral, tiveram um processo de urbanização muito mais progressivo, muito mais longo, e por isso tiveram tempo e dinheiro, né, para melhorar as cidades, que eram cidades medievais, cidades que foram precárias um dia. Cidades europeias, século XVII, XVIII, XIX, era uma zona, né? Esgoto a céu aberto, habitações irregulares, criminalidade, poluição, violência. Mas eles tiveram tempo para ir aperfeiçoando as suas cidades. E teve muita cidade também que foi feito um projeto bem interessante, né? Começar do zero de novo. Jogava bomba na guerra e aí reconstruía. Aconteceu alguns casos assim também, né? Destruiu tudo na guerra. Tem que construir uma nova cidade a partir daí. No caso dos países subdesenvolvidos, como é o caso brasileiro, né, galera? A gente viu que esse processo foi diferente. Esse processo ele foi rápido. A gente pode caracterizar a nossa urbanização como isso: rápida, desordenada, acelerada, caótica, problemática. Por quê? O Brasil, até a década de 30, 40, era basicamente um país rural, porque a gente dependia do campo. Então todo mundo morava no campo. Se vocês conversarem aí com avós de vocês, tio-avós, pessoas mais velhas da família, muitos devem ser descendentes de imigrantes ou mesmo imigrantes, e possivelmente muitos moraram ou vieram de algum outro país e foram para o campo, ou moravam no campo mesmo de fato, ou em cidades bem menores e tal. Tinha uma vida muito mais ruralizada de maneira geral. Alguns já podiam morar, claro, em São Paulo, em outras cidades, Rio Claro e tal, mas muitos deviam morar no campo. O Brasil tinha a maior parte da sua população morando na área rural. É um processo duplo, isso começa a mudar. O Brasil passa a se urbanizar. Qual é esse processo duplo? Primeiro, é a chamada modernização do campo. A gente não falou muito sobre isso, porque a gente ainda vai falar de agricultura esse ano. É lá na apostila 8 de vocês, a gente vai falar sobre isso. Está chegando, inclusive. Né? Com o campo se modernizando, galera, você substitui a mão de obra humana pelas máquinas. Isso faz o quê? Isso expulsou a galera do campo. Então, sei lá, eu sou dono da fazenda segundo ano do Coque de Rio Claro. E aí eu comprei um trator
eu demiti todos vocês que são meus funcionários, porque o trator ele é muito mais eficiente, ele produz mais, ele é mais rápido, ele não faz greve, não tem filho, não tem fome, não tira férias, não tem salário. Então eu compro um trator e demito todos vocês. Vocês perdem o emprego de vocês, vocês vão ter que se virar de qualquer jeito. E vocês vão para a cidade. Uma cidade que estava passando por um processo de industrialização. Então, de um lado, você tem o campo expulsando a galera, vaza daqui, vai embora, você perdeu seu emprego, sai, você perdeu sua terra, casca daqui. Por outro, você tem a cidade chamando da galera. Só que qual é o problema? O campo expulsou muito mais do que a cidade conseguia comportar. O nosso processo de industrialização não foi tão intenso assim para absorver todas essas pessoas que estavam saindo do campo e indo para a cidade. E, além disso, foi um processo muito rápido, como comentei. Então, o Brasil, galera, a partir dos anos 50, ele se urbaniza. Lá na década de 70 e 80, o Brasil já era um país essencialmente urbano. Gente, um processo de urbanização em 20, 30 anos é questão de segundos na prática. É muito rápido, na real. Foi muito acelerado isso. Então, não teve um planejamento adequado para atender a todas as necessidades da população. E aí é muito importante frisar o quê? Cuidado para não falar que não teve planejamento, tá, galera? Não é como se as cidades do Brasil não tiveram nada de planejamento. Elas tiveram. Só que esse planejamento ele foi muitas vezes equivocado, errado, inadequado, insuficiente para atender as muitas necessidades. Quando a gente fala da galera que mora na cidade, não é só uma questão de uma demanda. É saúde, educação, é transporte, é segurança, é moradia, é emprego, é lazer, é cultura, é esporte, é meio ambiente. Você tem uma série de demandas que, teoricamente, são obrigações aí do poder público satisfazer. E quase todo mundo do Brasil aí, alguma delas é insatisfeita. Não é necessariamente atendido. Pelo menos uma. Muitos são várias aí. E aí o que acontece? Essa galera que já veio expulsa do campo, veio marginalizada, sem emprego, migrou para especialmente algumas cidades, né? Como São Paulo, por exemplo, aquilo que a gente fala de metropolização, né? Alguns grandes centros cresceram muito. E, além de tudo isso, a gente tem que lembrar sempre da nossa clássica desigualdade socioespacial, da nossa desigualdade social brasileira. Como consequência, a gente tem aí um espaço urbano, né, galera, que é excludente, que ele não atende às demandas de todo mundo, uma cidade que ela é violenta, ela é poluída, os serviços públicos são precários, que a gente escolhe por se fechar em ambientes privados, né? Então, eu saio da minha casa, vou de carro até o colégio, volto de carro para minha casa e vou de carro até a casa de um amigo, para o shopping, para um clube, para uma balada. A gente só vai se deslocando pela cidade, a cidade só serve para a gente atravessar ela, né, e ir para ambientes fechados. A gente não ocupa muito a cidade mesmo, de fato, né? Porque é uma cidade violenta. A gente tem medo da violência, a gente tem medo dos problemas que ela traz também, né? Então, a gente se fecha no condomínio, a gente se fecha no ambiente fechado, a gente paga por um serviço privado, quando seria função do governo, do setor público, da ele de qualidade. Então, a gente paga por um colégio como o COC, a gente paga por um plano de saúde privado, por uma segurança privada, entre outros fatores. Essa é uma realidade muito forte das cidades do Brasil. É uma cidade que ela é desigual. Então, o Rio de Janeiro ele é maravilhoso? É. Mas qual Rio de Janeiro a gente está falando? O Rio de Janeiro do Leblon, da novela das 9 da Globo, do Manuel Carlos, da galera do Caçadão, rica e bonita e gringo andando, ou da favela, né? Então, é essa a realidade das cidades brasileiras como um todo, né? Dá uma olhadinha, galera. Então, na década de 40, por exemplo, ó, 30% da população era mais ou menos urbana e 70% praticamente era rural. Esse processo, galera, se inverte em apenas 30 anos. Isso é muito rápido. Então, na década de 70 já tínhamos um país majoritariamente rural, urbano, e essa urbanização não parou de crescer. Hoje temos uma taxa aí de 87, 88% aí de urbanização no Brasil. Em termos absolutos, galera, em 2000, por exemplo, tinham 138 milhões de pessoas morando no campo e 32 milhões de pessoas morando na cidade e 32 no campo. Desculpa, troquei. E aí a estimativa é que para 2050, né? Claro que estimativa pode contar bastante. Você vai ter mais 100 milhões de pessoas na cidade
enquanto que a população do campo vai ter reduzido pela metade. Isso é bom ou ruim, Bruno? Claro que tem coisas boas, né, galera? A cidade ela tem uma oferta maior de serviços, a galera ela consegue ter aí acesso a mais coisas na cidade, de maneira geral. O problema é a necessidade. Como que você vai atender todas as demandas de 240 milhões de pessoas que no campo às vezes não precisa? No campo você não precisa fazer uma biblioteca pública, um serviço de transportes eficientes, integrados. Você tem menor necessidade de algumas coisas. Um mega hospital com centro de cirurgia. Você tem que ter, por exemplo, um posto de saúde. Então, o campo ele tem uma certa facilidade nesse atendimento que a cidade ela precisa de muito mais coisa. Para 240 milhões de pessoas no futuro. Tudo bem por enquanto, gente? Tranquilo? Demorou. Então, né, gente, a gente já falou um pouquinho no finalzinho do ano passado sobre migrações, né? Especialmente o Nordeste, é uma região aí que direcionou muitos migrantes, né? Então, além da questão da expulsão dos trabalhadores do campo, é uma região que tradicionalmente foi de origem de muitos migrantes para o mundo, para o resto do Brasil, né? E muitos deles migraram para os grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, mesmo as capitais do Nordeste também, que são cidades que cresceram muito, né? Essa aqui é uma foto, galera, da década de 30, do antigo encontro dos rios Tietê e Pinheiros, em São Paulo. Então, essa era São Paulo na década de 30, e os rios ainda com seus cursos naturais e tal. E aí que entra a ideia de, não é que não teve planejamento, mas qual que era a ideia da galera na época? O carro é a modernidade, a cidade moderna, a cidade rápida é a dos automóveis, temos que abrir avenidas largas e estradas e pontes, viadutos, e a água, por exemplo, é um obstáculo para isso, né? Então, o que se faz? Canaliza-se os rios, canalizaram os rios Tietê e Pinheiros, esses rios que servem para quê? Para jogar esgoto só, joga ali o rejeito industrial, joga alguma coisa ali, e o importante é a marginal, por exemplo, né? Vamos construir as avenidas mais largas da cidade, mais importantes talvez da cidade aí, bem aí na beira dos rios, bem na área que o rio tradicionalmente alaga, que são as margens, né? Então não é que não teve planejamento. Hoje a gente olha e fala, meu Deus, os caras eram imbecil, né? Eles não sabiam que construir do lado de um rio canalizado vai alagar? Na real, não. Sabiam muito pouco. E a mentalidade era isso. A cidade tem que ter carro, 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 e não transporte coletivo, e não bicicleta, e não facilitar a vida do pedestre, por exemplo. É por isso que mesmo uma cidade como Rio Claro, em que felizmente há uma cultura legal da bicicleta, ainda assim é difícil a vida do ciclista em Rio Claro. Você sabe muito bem. Quem anda de bike aí, acho que muitos andam, que você tem aí que competir com gente que invade ciclovia, que não liga o pisca, e com ônibus, dependendo do lugar, porque o ônibus invade ciclovia, e má condição do asfalto. Então é bem complicada a vida do ciclista em qualquer cidade, infelizmente, inclusive em Rio Claro também. Assim como a ineficiência dos transportes públicos, né? Quem pega o ônibus aí em Rio Claro sabe que às vezes você chega no ponto, o ônibus pode demorar 20 minutos para passar, mesmo está no horário, ou já passou também, antes do horário que ele deveria, e você se ferrou porque o ônibus já passou, tá ligado? Eu sofria com isso às vezes. Dá uma olhadinha, galera. Eu peguei aqui um mapinha do IBGE. Ele disponibiliza um mapa de praticamente qualquer cidade do Brasil aí. Só de observar, então, por exemplo, Rio Claro, né? Nossa área urbana é aquilo que eu comentei da conurbação, lembra, com Santa Gertrudes. Então, temos Santa Gertrudes aqui bem pertinho, né? Terra da Vitória, inclusive, como foi comentado algumas vezes, né? Vitória é uma gertrudense aí, como a Sala reconhece bem. E temos aqui, ó, aquele bairro de Rio Claro, né? Que ele é já de fato ligado com Santa Gertrudes, que é o Jardim Conduta, né? A gente pode observar aí outras áreas como Majapi, Assistência. E aqui já é Ipeúna, o que é muito louco de Ipeúna, galera, é que isso aqui já é a chácara do Portal dos Nobres. Sabe, não é Ipeúna mesmo de fato, mas em termos de área, é quase o tamanho de Ipeúna, né? De urbanização, vamos dizer assim. Só para ilustrar um pouquinho, né? E aí, gente,
Esse crescimento, como a gente já viu, né, muito intenso, muito acelerado de algumas cidades, a gente chama de metropolização, ou seja, formar metrópoles. Só que hoje em dia está acontecendo o processo contrário, olha que doido. A chamada desmetropolização. Ou seja, o que significa isso? As cidades médias. E o que é uma cidade média? No caso de Rio Claro, por exemplo, no caso de Limeira, Piracicaba, são cidades. Aí tem gente que gosta de números, tá? Gosta de falar entre 100, 500 mil e 600 mil. Mas vamos imaginar assim, galera. Não é uma cidade tão pequena quanto uma Ipeúna, uma Corumbataí, nem tão grande quanto uma Campinas, uma São Paulo. Tudo bem? Uma cidade aí como Araras, como Rio Claro, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Americana. Cidades entre 100 mil e 600 a 700 mil habitantes aí, de maneira geral, são classificadas como cidades médias. O que acontece? Ultimamente, a partir dos anos 90, 2000 ali mais ou menos, essas cidades crescem numa proporção, não em números absolutos, claro, mas elas crescem numa proporção maior do que as cidades grandes, do que as metrópoles. Como assim? O crescimento de Rio Claro, proporcionalmente, é maior do que o crescimento de São Paulo. Por quê? As metrópoles começam a expulsar a galera. As metrópoles ficam saturadas. Tem gente da sala, a Bia eu sei que é de São Paulo, eu acho que tem mais gente que eu me esqueci já, que veio de São Paulo, que veio de cidades maiores e que muitas vezes se muda para cidades médias, muitas vezes buscando uma condição de vida melhor mesmo. E por que a cidade média e não Corombataí? Porque uma cidade como Rio Claro, galera, por mais que a gente possa zoar e tal, Rio Claro tem aí algumas oportunidades de lazer e de serviços, por exemplo. Tipo assim, beleza, não tem uau, aquele rolê, aquela coisa e tal. Mas você tem aí uma oportunidade de serviços médicos, de educação, de universidades, você tem um cinema, tem um barzinho, um restaurante e tal. Então não é uma cidade tão pequena que não tem nada, nada mesmo. Ela tem uma certa oferta de serviços, de comércio, de lazer, de cultura e tal, mas ela não é tão grande quanto uma São Paulo. Ela não tem tanta violência, tanto trânsito, tanta poluição, tantos problemas urbanos quanto uma metrópole como São Paulo tem. Então, se a gente pensar São Paulo, por exemplo, ela é uma metrópole que tem muita coisa positiva. Você quer, sei lá, comer comida tailandesa 4 da manhã, você vai encontrar, vai estar aberto, vão entregar na sua casa e tal. Você quer ir, mano, num rolê de música, sei lá, russa de graça numa pracinha. Você vai encontrar. São Paulo tem uma grande oportunidade desse tipo de coisa. Mas São Paulo tem uma série de outros problemas também. E muita gente então vaza para a cidade que tem um pouquinho dos dois. Eu, claro, não é como se fosse a cidade mais tranquila do mundo, mais pacata, não é isso. Mas ela tem menos trânsito, violência, poluição, proporcionalmente do que São Paulo, por exemplo. Então, as cidades médias, como Rio Claro, Limeira, Piracicaba, elas têm isso, né? Porque a metrópole está saturada. Porque lembra, a gente falou já da desconcentração industrial, ou seja, a fábrica às vezes não está mais em São Paulo, está em Piracicaba. Então eu saio de trabalhar em São Paulo e vou trabalhar em Piracicaba. A oportunidade de negócios, de comércio, de lucro, não está mais só em São Paulo agora. Agora eu posso lucrar em Araras, por exemplo. Então eu vou para Araras. Então o interior ele atrai mais, né? Assim como aquela chamada guerra fiscal, lembra? Aquela disputa entre as cidades para receber uma empresa. Então, sei lá, a maior fábrica da Honda do Brasil não está em São Paulo, ou Campinas, ou Rio. Está em Itirapina, que é uma cidade pequena nesse caso, né? Mas então a galera mora, sei lá, em São Carlos, que é ali pertinho, e trabalha em Itirapina, por exemplo. Tem a Mercedes em Iracemápolis, então a galera mora em Limeira e trabalha em Iracemápolis. Tudo bem? Então a metrópole, ao mesmo tempo, ela expulsa e o interior ela atrai mais. Qual é o problema disso? Se as cidades médias, como Rio Claro, por exemplo, estão crescendo rapidamente atualmente, quer dizer que elas estão aumentando a um ritmo relativamente bom as suas populações. Só que qual é o problema? Será que essas pessoas que estão vindo, todas elas têm as suas necessidades atendidas? Será que os investimentos em infraestrutura, em serviços públicos, em transporte, em saúde, em educação, em segurança, em moradia, emprego, saneamento, isso aqui, isso aqui, será que todas essas demandas estão sendo atendidas para esse crescimento populacional tão grande? Não. Aí que está o problema. E não é só o caso de Rio Claro, tá, gente? É praticamente toda a cidade média do Brasil. Elas estão crescendo muito e estão começando cada vez mais a ter os problemas das cidades grandes.
tem mais trânsito, tem mais poluição, tem mais violência, mais insegurança, mais criminalidades. Então elas estão cada vez mais sendo problemas das cidades grandes também. Também devido a esse crescimento muito acelerado. A oportunidade para as cidades médias é agora. Ou realmente começa de fato a fazer um planejamento efetivo de longo prazo, ou é bem possível que a qualidade de vida nessas cidades no futuro seja bem piorada aí. Beleza, gente? Então, né, a indústria, essa mapinha acho que já mostrei para vocês quando falou de indústria, né, mas as indústrias foram se espalhando para o interior do estado, né? À medida que as indústrias se espalhavam, cresciam novos centros urbanos, São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Preto, Bauru, Marília, Rio Claro, Limeira. São todas cidades aí de um certo porte, não é aquela microvilinha ali, mas também não é uma metrópole. Tem um pouco dos dois mundos aí. O problema é, elas estão tendo cada vez mais o mundo das cidades grandes, em termos negativos também, né? Então, eu mostrei já esse mapinha para vocês, né, da desconcentração concentrada. Então, ó, pega o estado de São Paulo, Paraná ou Minas. Quando tem de indústrias para o interior como um todo, né? Isso cresce as cidades também, né? Cria novos centros urbanos, né? Intensifica eles. Então, se a gente observar, ó, São Paulo, por exemplo, a taxa de crescimento ó, na década de 60 era 6% ao ano, 5, 6% aí na década, na real, né? Agora, gente, é um crescimento muito menor. Claro que em termos populacionais ainda é muita coisa. Crescer 0,1 ao ano, mais ou menos, né? De 12 milhões de pessoas é muita gente, claro, porque a cidade tem muita gente hoje em dia. Mas proporcionalmente, ela cresce muito menos. Quem que cresce mais hoje em dia? Cidades médias, como essas aí, por exemplo, por N motivos. Então, ó, uma cidade que em 2000 tinha 20 mil habitantes, tem hoje 80 mil. Você crescer 335% da sua população é muita coisa em apenas 10 anos. Ou 260% da sua população, né? Você sair de uma cidade um pouquinho maior que Santa, por exemplo, para uma cidade quase do tamanho de Rio Claro, aí, por exemplo, né? O problema é, essa galera toda a mais aí teve serviços, teve acompanhamento de infraestrutura, de direitos, de igualdade, aí já é uma outra questão. Então, a desmetropolização, Bruno, ela é positiva ou negativa? Depende. A gente tem que entender o movimento das pessoas que saem das grandes cidades em direção às cidades médias, tem que entender o porquê que isso acontece, que a metrópole principalmente expulsa, mas tem que valorizar, galera, tem que enfatizar a importância de um planejamento efetivo nas cidades médias. Senão, o futuro será um futuro bem complicado. E a gente já vivencia, né, galera? Os pais de vocês podem falar bem o quanto a violência, a insegurança não aumentou em Rio Claro nas últimas décadas. Quanto como questões de trânsito, de mobilidade urbana pioraram também, entre outros processos ainda. Tudo bem por enquanto, gente? Tá de buenas? Galera, agora a gente entra na última parte final de urbanização, tem bastante discussões ainda, a gente não vai falar toda sobre ela. É a segunda parte de urbanização brasileira, parte 2, o retorno. Eu não vou entrar em nenhum conteúdo de fato, a gente vai aprofundar essas discussões de desigualdade, problemas e tal. Só para pegar esses 5 minutinhos de falta, eu queria mostrar duas imagens na real. É desse projeto aqui, eu já volto à primeira imagem. Esse projeto se chama Unequal Scenes, ou Cenas Desiguais. É um repórter, um fotógrafo sul-americano, que ele fotografa, desculpa, a desigualdade social do mundo vista de cima através de um drone. Então, nesse caso aqui é uma foto do Quênia, por exemplo, país africano. Você tem de um lado a favela e do outro o condomínio de luxo. Fotos que a gente está bem acostumado do Brasil, já, né? Umas bem clássicas aí, né? E essa aqui é na África do Sul, por exemplo, né? Um campo de golfe de um lado e do outro você tem aí as favelas mesmo de fato. Quem quiser, galera, só dá um Google aí nesse Unequal Scenes, que você vai encontrar lá no site dele. Tem várias outras cidades. Não tem do Brasil dele ainda, mas o Brasil a gente conhece muito algumas. Mas tem de vários países do mundo. É realmente muito gritante o quanto a cidade expõe dois mundos, né? Então, essa cidade, acho que é a cidade do Cabo, na África do Sul. Essa cidade, ela é boa ou ruim? Depende. Para quem está no campo de golfe, ela pode ser maravilhosa. Para quem está na favela, aí é uma outra questão. No gueto sul-africano, né? Mesma coisa esse lado aqui. Para quem está nessa piscina numa quarta-feira à tarde assistindo
um jogo tá suave. Quem tá aí na favela trampando, aí o negócio já complica mais. E numa época como a de pandemias, piorou ainda mais. Então a gente vai conversar um pouquinho mais nessa segunda parte, tá, galera? Problemas que infelizmente não são só do Brasil, tem muitos países do mundo, especialmente subdesenvolvidos. A gente aprofunda mais a discussão, que é uma parte mais importante, mais interessante, e aí a gente encerra essa urbanização com alguns debates, com algumas coisas nesse sentido. Beleza? O slide de urbanização brasileira 1, eu já tinha passado para vocês, eu vou passar o 2 no grupo daqui a pouquinho também. Então, vai ter uma listinha, não sei exatamente os exercícios, eu mando lá no grupo e mando também na plataforma, assim como o link do YouTube da aula, para quem quiser e precisar e puder e quiser, sei lá, para quem for assistir aí. No mais é isso, galera.